Olá pessoal do Estratégia, eu sou o professor Eric Alves e este é mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Estamos seguindo o estudo da Lei 8.112 de 1990, o Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Federais. Neste vídeo vamos iniciar o estudo acerca das vantagens pecuniárias que podem ser acrescidas à remuneração do servidor. Especificamente nesse vídeo vamos tratar das indenizações, tá ok? Então vem comigo no slide, tá aí. O assunto de hoje, indenizações. Antes de entrar no assunto propriamente dito, vamos falar um pouco a respeito das vantagens. As vantagens, segundo a Lei 8.112, são aquelas parcelas pecuniárias que são acrescidas ao vencimento básico do servidor. Então, as normas, as leis, elas prevêem determinadas situações fáticas, situações que ocorrem no mundo real, em que determinadas vantagens são devidas ao servidor. Então, uma vez que no mundo real ocorre aquela situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o seu direito de receber o valor correspondente àquela vantagem. Na Lei 8.112, ela prevê esses tipos aqui de vantagem: as indenizações e também as gratificações e os adicionais. Então, vantagens podemos dividir nesses dois grandes grupos: indenizações e gratificações e adicionais. Neste vídeo, vamos estudar aqui as indenizações que são previstas na Lei 8.112. As indenizações, elas visam a ressarcir os gastos efetuados pelo servidor em razão do regular exercício de suas funções. Então, as indenizações, elas possuem esse caráter de ressarcimento, tá? Elas não representam uma contraprestação pelo serviço que o servidor presta. Então, ela tem esse caráter de ressarcir gastos efetuados pelo servidor. O servidor, ele efetuou um gasto, esse gasto tem relação com o exercício das suas atribuições, então, em determinadas situações, ele tem direito a que esses gastos sejam ressarcidos pela administração. E, nesses casos, ele recebe uma indenização. As indenizações, elas não integram a remuneração do servidor, tá? Então, elas possuem esse caráter eventual de ressarcimento, elas não integram a remuneração do servidor. Destacando mais uma vez, elas possuem um caráter eventual para compensar despesas arcadas pelo servidor em serviço. As indenizações, elas não são base para imposto de renda e nem para contribuição previdenciária. Então, quando a administração for lá efetuar o cálculo do imposto de renda e também da contribuição previdenciária, quando for aplicar o percentual sobre a base de cálculo, nessa base de cálculo deve ser retiradas as indenizações. E as indenizações, elas não são computadas para efeito do teto remuneratório. Então, quando for computado o teto remuneratório, devem ser descontadas essas indenizações. Então, às vezes, vemos aí alguns servidores que recebem acima do teto remuneratório, pode ser que ele está recebendo alguma indenização eventual por algum gasto que ele arcou em serviço. Isso está lá na Constituição, também está na Lei 8.112, que as indenizações, elas não são computadas para efeito do teto remuneratório. E quais são as indenizações, então, previstas lá na Lei 8.112? Ajuda de custo, diárias, indenização de transporte e auxílio moradia. Vamos estudar cada uma dessas indenizações. A primeira, ajuda de custo. Ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor removido de ofício para outra sede com mudança de domicílio em caráter permanente. Então, existem aqui, a lei prevê alguns critérios para o servidor receber essa ajuda de custo. A primeira, o servidor ele é removido de ofício, ou seja, no interesse do serviço, no interesse da administração. O servidor também deve ser removido para outra sede, para outra localidade. Portanto, deve haver o quê? Mudança de domicílio e em caráter permanente. Então, o servidor ele deve preencher todos esses requisitos para fazer jus à ajuda de custo. O detalhe é que a ajuda de custo ela serve para custear o quê? As despesas
de instalação. A lei diz que despesas de instalação são despesas relacionadas à viagem, à mudança e à instalação. São esses três fatores que são as despesas que o servidor tem com extras, com viagem, com mudança e com instalação, que são arcadas pela ajuda de custo. Detalhe é que as despesas com passagem e com transporte de bagagem, elas são pagas à parte, tá ok? Então, despesas com passagem e transporte da bagagem são pagas à parte. Então, o servidor ele removido de ofício nessas condições aqui para outra sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, ele tem direito, ele faz jus à ajuda de custo e também a que a administração arque com suas despesas com passagem e transporte de bagagem. Um ponto importante é que a ajuda de custo não é devida na remoção a pedido. Então, mesmo naquelas hipóteses em que a remoção a pedido é para outra localidade, se for remoção a pedido, o servidor ele não faz jus à ajuda de custo. É vedado, a lei também diz que é vedado o duplo pagamento de indenização para o cônjuge. Então, se o cônjuge do servidor ele também for servidor, ou se ele também for removido no mesmo ato, a administração não pode pagar duas ajudas de custo, tá ok? Então, é vedado o duplo pagamento de indenização para o cônjuge. Só apenas o servidor, apenas um deles deve receber a ajuda de custo. E a lei também diz que o limite do valor da ajuda de custos, o limite do valor da ajuda de custo é equivalente a 3 meses de remuneração do servidor. O limite máximo do valor da ajuda de custo é 3 meses de remuneração do servidor. A segunda forma de indenização prevista na Lei 8.112 são as diárias. As diárias, elas destinam-se a indenizar despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana do servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para exterior. Então, são as chamadas viagens a serviço. Então, o servidor que viaja a serviço em caráter eventual e caráter transitório, ele tem direito a receber as suas diárias para quê? Para cá com despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana. O servidor, detalhe é que o servidor ele não fará jus a diárias nos casos em que o deslocamento da sede constituírem exigência permanente do cargo. Então, esse deslocamento que dá direito ao recebimento de diárias, ele deve ocorrer, detalhe, em caráter eventual ou transitório. A lei também prevê que, se não houver pernoite ou se a União custear parte das despesas do servidor, o servidor ele receberá apenas meia diária. Então, se a viagem a serviço do servidor ela exigir um pernoite fora da sede, se o servidor ele for passar, sei lá, 2 dias, 3 dias, uma semana fora da sede, numa viagem a serviço, se houver, portanto, o pernoite, ele recebe uma diária inteira. Porém, se não houver o pernoite, se o servidor ele viajar e voltar no mesmo dia, sem pernoitar em outra localidade, ele recebe apenas meia diária. E também ele recebe meia diária se a União custear parte dessas despesas aqui. Por exemplo, com transporte, administração, a União ela pode custear o transporte, o servidor, por exemplo, ele pode viajar com um carro oficial, alojamento, a União pode custear a alimentação. Nessas hipóteses aqui, o servidor ele também recebe a meia diária. A Lei 8.112 também prevê que não é devida, a diária ela não é devida nos deslocamentos dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou micro-região. Tá? Então, se o servidor ele fosse deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou micro-região, ele não faz jus à diária.
E também a lei prevê que se o servidor ele não se afastar da sede, ele deve devolver a diária que recebeu no prazo de 5 dias. Então, o servidor estava previsto para fazer aquela viagem a serviço, foi editada lá o ato interno da administração que concedeu a diária ao servidor, o servidor recebeu a diária, só que por uma razão qualquer, ele não se afastou da sede, aquela viagem que estava prevista não foi realizada. Nesse caso, o servidor ele deve devolver a diária e deve devolvê-la no prazo de 5 dias, ok? Vamos lá falar a respeito da outra indenização prevista na Lei 8.112, a chamada indenização de transporte. A indenização de transporte é devida ao servidor que utilizar meio próprio de locomoção para executar serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo que ocupa, seja esse um cargo efetivo ou comissionado. Então, nos casos ali, por exemplo, que o servidor ele utiliza o seu carro particular para executar serviços externos, para executar as atribuições próprias do cargo. Nesse caso, ele tem direito a que a administração o indenize dessas despesas que ele tem por utilizar o seu veículo particular para executar serviços externos. E a última forma de indenização prevista na Lei 8.112 é o auxílio moradia. O auxílio moradia, ele destina-se a ressarcir despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com hotel, ok? Porém, esse auxílio moradia ele não é devido a todos os servidores. Ele é devido apenas aos servidores que se mudaram para ocupar cargo em comissão ou função de confiança. A lei ainda restringe aqui DAS 4, 5 ou 6, ou também para ocupar um cargo de natureza especial, para ocupar um cargo de ministro de Estado ou cargos equivalentes. Então, o servidor que ele se muda para outra localidade para ocupar um cargo desses aqui, que são cargos, são altos cargos, né? Cargos DAS 4, 5, 6, cargos de ministro de Estado ou cargos equivalentes, ele tem direito a que a administração pague a ele essa indenização para o quê? Ressarcir as despesas com aluguel de moradia ou com hotel, caso o servidor ele vá lá morar em um hotel. Porém, a lei também dispõe que esse auxílio moradia ele não é devido se existir imóvel funcional disponível. Então, alguns órgãos eles detêm imóveis funcionais que são destinados justamente para esses servidores que vêm de fora para ocupar cargos no órgão. Então, se o órgão dispor de imóvel funcional, então o servidor ele vai ocupar esse imóvel funcional e, consequentemente, ele não fará jus ao auxílio moradia. E ele também não fará jus ao auxílio se ele for proprietário de imóvel no município. Então, se o servidor ele possuir um imóvel próprio naquele município para o qual ele foi deslocado, ele também não faz jus ao auxílio moradia. Por quê? Porque provavelmente ele irá morar no seu imóvel próprio e não terá essas despesas com aluguel de moradia ou com hotel. Então, o auxílio é uma indenização, então o servidor ele deve comprovadamente realizar essas despesas. Se não, se ele possuir um imóvel próprio, ele, portanto, ele não fará jus ao auxílio. A lei também fala a respeito do valor do auxílio moradia. Ela diz que o valor mínimo desse auxílio será de até R$ 1.800. Se o servidor ele comprovar que ele paga aluguel ou diárias de hotel até R$ 1.800 mensais, o auxílio moradia irá custear, irá compensar essas despesas. Isso independentemente da remuneração do servidor. Então, se ele comprovar despesas com aluguel ou com hotel de até R$ 1.800 mensais, o auxílio moradia irá cobrir essas despesas. E o máximo aqui, o auxílio moradia ele é limitado, o teto do auxílio moradia é 25% do valor do cargo comissionado da função de confiança, limitado ainda a 25% da remuneração de ministro de Estado. Então, o valor máximo, o teto do auxílio moradia é 25% da remuneração de ministro de Estado. É isso, pessoal. Isso que eu tinha para passar para vocês a respeito do tema indenizações. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.